Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Certa vez, São José Maria Escrivá estava conversando com um amigo que era uma pessoa boa, tinha um bom coração, mas não tinha fé. E num determinado momento, esse homem mostrou para o fundador do Opus Dei um mapa mundi. Diz assim, olha aí. São José Maria falou, o que você quer que eu olhe? E esse homem respondeu, o fracasso de Cristo. Tantos séculos procurando introduzir a doutrina na vida dos homens e veja os resultados. Imagino que ele mostrava para o São José Maria, e é evidente, que a mensagem de Cristo tinha chegado a uma pequena porção do mapa mundi. E mesmo assim, infelizmente, em alguns lugares, talvez agora, na atualidade, a gente perceba até mais isso, em alguns lugares, de uma maneira muito superficial. A Europa, por exemplo, que já foi muito cristã, agora praticamente, aliás, renega as suas raízes cristãs. Por isso, quando a gente ouve um comentário como esse, a gente deve se perguntar, será que esse homem tinha razão? Será que esse amigo de São José Maria Escrivá tinha razão? Olha, vamos matizar um pouquinho. Jesus Cristo, ele encontrou dificuldades desde o início. Já foi perseguido desde a infância. No próprio nascimento, você lembra aquela cena que o Evangelho conta, que vieram os reis magos procurando o rei de Israel que acabara de nascer. E o Herodes, ele, um pouco com medo que viesse um concorrente, ele começa a perseguir de morte Jesus. E então, Nosso Senhor tem que fugir, foge para o Egito. E depois, quando volta, vai para o norte, vai para a Galileia e vive uma vida comum numa aldeia da Galileia. Uma vida, sob certos pontos de vista, até decepcionante, porque, afinal de contas, não havia nada de mais relevante, até que finalmente chega o momento de se manifestar ao mundo. Mas já tinham passado 30 anos, desde o seu nascimento, desde aquilo que a gente celebra no Natal. Dos 33 anos que Cristo passou na Terra, 30 de uma vida escondida, aparentemente sem relevo, sem importância. Claro que não é assim, mas... E alguém poderia pensar, então começaram as vitórias, começaram os momentos de exaltação. Não, tudo o contrário. Nosso Senhor, desde o início, vai encontrar oposição dos próprios judeus, das autoridades, daquele grupo chamado dos fariseus, que tinha uma autoridade moral muito grande diante do povo. O próprio povo, ainda que algumas vezes dá a impressão que tem todo um magnetismo por Jesus, tinham sim, mas Jesus alguma vez vai se queixar, esse povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Então não é que entenderam muito a sua mensagem. E os próprios discípulos, se a gente pensar bem, os discípulos não entendiam o que Jesus dizia. Não entendiam, por exemplo, muitas das comparações, das parábolas. E Jesus, às vezes, tinha que explicar para eles coisas muito simples. Como naquela ocasião em que ele, falando da hipocrisia
dos fariseus, disse, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E eles começaram a pensar, bom, acho que ele está dizendo que nós esquecemos o pão. Gente, às vezes, com uma incapacidade de captar as coisas, e também não foram fiéis. Quando a gente olha para a cruz, todos fugiram, exceto um, que é São João. E, aliás, a própria morte está falando de uma humilhação. A morte de Cristo na cruz foi uma suprema humilhação. Não é só que ele perdeu a vida. Ele perdeu a vida como um malfeitor. Inclusive, seus adversários fizeram questão de que ele morresse entre dois ladrões, entre dois malfeitores. E alguém poderia dizer, tá bom, mas então vamos adiantar um pouquinho e nós chegamos na ressurreição. É a grande vitória de Cristo. Sim. Mas repara que não no contexto que às vezes a gente entende. Porque continuaram as oposições, a oposição dos judeus, das autoridades lá da época. Depois, a oposição dos romanos, tanto que começa uma onda de perseguições impressionante. Uma perseguição que vai levar muitos a darem a vida por Jesus Cristo. Perigos de fora, perigos de dentro também, porque às vezes desde dentro do próprio grupo de cristãos surgiam os problemas, surgiam os pontos de devassidão até. Basta a gente ler um pouco as cartas de São Paulo. Bom, basta a gente pensar que entre os 12 apóstolos, um foi traidor. Isso continua até hoje. E por isso, quando aquele amigo do São José Maria dizia assim, tantos séculos procurando introduzir a sua doutrina na vida dos homens e veja os resultados. De fato, parece que o cristianismo, ele nunca venceu, nunca... E como o São José Maria reagiu naquela ocasião? Ele contava, num primeiro momento, enchi-me de tristeza. Claro, se eu continuasse a traçar esse quadro e inclusive não matizasse como eu quero fazer agora, seria uma meditação muito triste. Fracasso de Cristo? Será que Cristo fracassou? Num primeiro momento, enchi-me de tristeza. É uma grande dor, com efeito, considerar que são muitos os que ainda não conhecem o Senhor e que dentre os que o conhecem são muitos também os que vivem como se não o conhecessem. Isso valia há tantos anos atrás, quando ele escreveu essas palavras, mas vale também agora, no século XXI. Tanta gente que não conhece Jesus Cristo e tanta gente que conhece, mas que não faz diferença. Mas essa sensação, esse primeiro momento de tristeza, durou apenas um instante para dar lugar ao amor e ao agradecimento. Porque Jesus quis fazer de cada homem um cooperador livre da sua obra redentora. Não fracassou. A sua doutrina e a sua vida estão fecundando continuamente o mundo. O Senhor podia ter feito de outra maneira. As coisas poderiam ter acontecido de outra forma. E às vezes a gente se pergunta, mas por que Cristo não teve uma virada, uma vitória definitiva? Por exemplo, na ressurreição. De maneira que já não coubesse a possibilidade de não crer, que não coubesse a possibilidade de não aderir. Exatamente por isso que São José Maria dizia que Deus Nosso Senhor quer de cada um de nós um cooperador livre. A liberdade é uma coisa muito séria. A liberdade não é uma aparência. Não é que Deus faz com que, de alguma maneira, a gente pense que é livre. Não, a liberdade é autêntica. E por outro lado, e isso também é muito relevante, o Senhor dizia, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, a vitória de Cristo vai ser no fim dos tempos. E até lá vai ser sempre esse embate. E Nosso Senhor vai... a doutrina de Nosso Senhor, evidentemente, fecunda continuamente o mundo. Enquanto eu vou dizendo tudo isso, talvez alguns de vocês vão resistindo e dizendo, bom, mas na minha vida Cristo venceu, vence.
Eu me sinto vencedor em Cristo, e tudo isso é verdade. Mas a gente precisa entender que a vitória de Cristo não é uma vitória, talvez como a gente está acostumado no esporte, uma vitória que, de certa maneira, ela se dá e pronto. Às vezes, por exemplo, a gente percebe, é difícil ser coerente com a fé. Ou às vezes até a gente se queixa, mas se agora que eu estou procurando me comportar como um bom cristão, por que as coisas não correm bem? Se eu estou me esforçando tanto, por que as coisas não vão mais ou menos entrando nos eixos? É que a gente ainda não entendeu a mensagem de Jesus Cristo. É que a gente não entendeu ainda que na nossa vida haverá vitória e haverá derrota também. Haverá vitória e haverá fracasso. Faz parte da vida. Em geral, a gente não sabe lidar bem com os fracassos. É fácil administrar as vitórias. Fácil. Consegui. Deu certo. Eu venci. Eu entrei na faculdade. Eu terminei a faculdade. Eu passei num concurso. Um de vocês pode dizer, eu conheci uma pessoa muito boa, que vale a pena. Então a gente se sente vitorioso. Vitorioso, não sei, nesse momento talvez ouça, para vocês isso não quer dizer muita coisa, mas para uma geração anterior, o tema da vitória do Ayrton Senna, que era, se você não sabe o que é, se você colocar depois, tema da vitória, era uma música que nós acostumamos a ouvir todo fim de semana. Por quê? Porque todo fim de semana ele ganhava. Então, era uma vitória garantida, de antemão. Mas a gente pensa assim, que a vitória vai ser assim, que vai chegar um momento na nossa vida em que tudo absolutamente vai entrar nos eixos, que as pessoas que nos incomodam vão sair de perto, que aquelas pessoas que nos ajudam vão nos ajudar efetivamente, que a gente vai galgando uma série de vitórias, então nós vamos ser felizes. Agora, se você reparar, se você procurar nas bem-aventuranças, lembra aquela página do Evangelho onde Jesus fala da felicidade, bem-aventurança? A gente não vai encontrar bem-aventurados os vitoriosos. Por mais que a gente faça essa identidade, vitória, felicidade, Jesus Cristo em nenhum momento prometeu vitória. Em nenhum momento prometeu uma vida fácil. E por isso, é claro que a gente se alegra com as vitórias, mas a gente tem que saber que vai ser necessário administrar derrotas também. Faz parte. Aliás, quem não sabe administrar as derrotas, também essas derrotas pequenas da vida, não sei, uma derrota pode ser uma reprovação, pode ser, não sei, alguém que está querendo causar uma impressão muito grande, de repente dá um fora, um mico e despedido. Nesses momentos a gente precisa administrar essa derrota e saber que não muda muito. A nossa vida vai ser feita de vitórias e derrotas. Quer dizer, a vida é ponto corrido, hein? A gente às vezes pode gostar mais dos campeonatos que são mata-mata. A coisa vai avançando. Mas a vida é um grande pontos corridos. E que a gente precisa, de fato, saber vencer. E não digo gostar de perder, que ninguém gosta. Aquela frase do Barão de Coubertin, o famoso incentivador das Olimpíadas dos tempos modernos, o importante é competir. Acho que todo mundo fala, o importante é competir mais ou menos, o importante é ganhar. E a gente entra para ganhar. Eu não estou dizendo aqui para a gente entrar para perder em nada. Mas a gente perde. Faz parte da vida. São José Maria, com muito bom senso, com muito conhecimento da vida, ele diz num ponto de caminho uma coisa que acho que a gente precisaria usar mais vezes. Quando ouvires os aplausos do triunfo, que ressoem também aos teus ouvidos os risos que provocasse com os teus malogros. Ele está dizendo, a vida vai ter vitória e fracasso. Então, quando a gente está ouvindo a marcha, o tema da vitória lá,
do Ayrton Senna, e a gente acha que todo mundo nos considera espetaculares, lembra também que você errou, que eu errei, que talvez a gente ficou em ridículo. Porque quando se pensa que só vencendo se pode ser feliz, se corre um risco muito grande. Por exemplo, o de vencer a qualquer preço. Muita gente se perde exatamente aí, nessa tentativa de vencer a qualquer preço. O medo de perder, o medo do fracasso, gera para tanta gente angústia, faz com que muita gente não perceba que, olha, qual que é o problema? Quando a gente perde, a gente levanta. Então, voltando ao fracasso de Cristo, não fracassou, a sua doutrina e a sua vida estão fecundando continuamente o mundo. Então, calma, relativiza as coisas. Percebe que é natural que nem tudo saia exatamente como deveria sair. Que a gente nem sempre consiga cumprir todas aquelas metas que a gente esperava. E que nós podemos ser felizes também perdendo alguma vez. Então, algumas ideias práticas, muito apoiadas nessa mensagem de Cristo. Eu acho que uma primeira seria o seguinte: não considerar fracasso o que não foi. Se a gente fez tudo aquilo que podia e, de repente, não foi possível a vitória, olha, não tem muito problema. Eu me lembro que, quando era da idade de vocês, eu ouvi numa palestra uma coisa que eu não esqueci mais, que o Van Gogh, o famoso Van Gogh, em vida ele conseguiu vender um quadro. Um quadro. E a gente pensa, com toda certeza, naquela época houve outros pintores mais realizados que ele. Agora, é um grande. Uma pessoa, às vezes, pode pensar, bom, mas se as coisas não estão dando certo, por exemplo, alguns de vocês já estão entrando na vida profissional, daqui a pouco já entram na vida profissional. De repente, se não conseguem um salário muito bom, se as coisas não evoluem como você imaginava, sou um fracassado. Calma. Muitas vezes, isso é muito relativo. Aliás, Jesus Cristo falava que tem um fracasso. E esse é o único que a gente não pode consentir. De que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. A gente poderia colecionar 1 milhão de vitórias, às vezes a qualquer preço, e perder a alma. Por exemplo, morrer em pecado mortal, se condenar. Então não teria valido nada. Nada valeu a pena. Então, não se assustar com as possíveis dificuldades. A gente não pode se assustar com as tentações. Eu falava que, às vezes, a tentação vai ser precisamente essa de vencer a qualquer preço. O diabo tentou nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas 3 tentações que aparecem no início do Evangelho, que até nos assustam um pouco. O Senhor foi tentado. E uma das tentações foi exatamente essa. A tentação, quando se diz de vender a alma ao diabo. O diabo levou Nosso Senhor a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Nosso Senhor afasta. Afasta dizendo que se afaste dele. Aqui é uma tentação, quando a gente medita nessa página do Evangelho, a gente percebe que, como toda tentação, é mentira. O diabo promete dar uma coisa que não é dele. O mundo não é dele. Ele não tem esse poder. Mas, às vezes, pode vir a tentação. Se não é vender a alma ao diabo, se não é perder a alma dessa maneira, uma pessoa pode vender a alma para o trabalho. Trabalhar muito e bem é necessário. Mas a gente sabe, por exemplo, que alguém que se transforma num workaholic é uma pessoa que se perde na vida. Se perde para vencer a qualquer preço. Uma pessoa pode vender a alma para vaidade física.
ou para uma ambição acadêmica. Se pode perder por deixar que os outros suguem. Não sei. Uma relação tóxica, na verdade. E isso sim é fracasso. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Então, vitória, derrota, fracasso, como é relativo tudo isso, na verdade? Como relativo tudo isso é preciso matizar muito bem. Eu gosto muito de um ponto de caminho que nos mostra que enquanto a gente luta não há derrota, não há fracasso. É o ponto 404 do livro, diz assim: malograste. Malograr é fracassar. Fracassaste. Nós nunca malogramos. Puseste por completo a tua confiança em Deus. Não omitiste depois nenhum meio humano. Convence-te desta verdade. O teu êxito, agora e nisto, era malograr. Dá graças ao Senhor e torna a começar. Quantas vezes aquilo que a gente via como uma derrota era muito importante? Era muito importante. Muito importante. Abrir os olhos. Quantas vezes isso acontece? Abrir os olhos. Eu vou, mais uma vez, me permitir contar uma história aqui. Alguns de vocês já me ouviram contar 10 vezes, 20 vezes. Mas aquela do final da Copa da Suécia, que evidentemente eu só conheço de ouvir contar, não tinha nascido. Foi em 1958. E esse escritor, um jornalista, Armando Nogueira, ele contava que aquele dia tinha começado mal. Tinha começado mal por quê? Porque o Brasil ia enfrentar a Suécia, na Suécia. Era a final. E tinha chovido. Tinha chovido durante toda a noite. E o campo encharcado era muito mais favorável para os suecos que para os brasileiros. O futebol do Brasil, naquela época, era um futebol mais leve e os judeus, os suecos estavam acostumados a jogar nos campos lá gelados do inverno. E, de fato, começou o jogo e, em pouco tempo, um gol, um golpe terrível. Então se deu alguma coisa que decidiu a partida. Eu já contei tantas vezes essa história, mas eu vou contar aqui na narração do Armando Nogueira, que diz assim: ninguém há de esquecer a cena seguinte. Didi vai ao fundo das redes, apanha a bola, mete embaixo do braço e sai com ela na direção do grande círculo. Com um ar, eu quase diria superior, se não existisse a palavra intrépido. Na passagem, fala qualquer coisa ao ouvido de Pelé. Pelé tinha 17 anos, hein? E vai depor a bola no centro do campo. A sorte está lançada. Azar dos suecos. Começa o concerto. Vai ser 5-2 para o Brasil. É a primeira Copa que o Brasil vence. Veja, às vezes, quantas vezes, a gente chama de fracasso o fato de tomar um gol no início de uma partida. E a gente sabe que não é fracasso. Quem sabe se nós não tomássemos aquele gol, agora pensando na nossa vida, algum gol que a gente tomou logo no início, a gente teria se acomodado. Um fracasso, estou me referindo sobretudo a um fracasso relativo, como esse. Aliás, o único fracasso definitivo é perder a alma. Mas um fracasso pode, não sei, pode ajudar a gente a olhar diferente a vida. Quantas vezes a gente entrou num clima de já ganhou, começa a desprezar os outros, de repente tropeça. E nessa hora, tem que pedir ajuda. Isso vai ser importante. Uma pessoa que está convencida de que é muito inteligente e de repente descobre, ainda bem, a tempo, descobre que tem uma inteligência normal. Alguém que pensava que dirigia muito bem, tá bom, eu sou praticamente, depois do Ayrton Senna, sou eu. E vai tirar o carro da garagem e raspa. E raspa dos dois lados.
E o pai fala, não consigo entender como você conseguiu raspar o carro dos dois lados. Aquela vergonha, na verdade. Isso talvez, essa derrota, esse fracasso, vai ajudar a ser mais prudente. Por isso, se a gente olha com atenção, isso não é um fracasso, é experiência. É a experiência que a gente acumula para a vitória. Por exemplo, quando a gente conhece o próprio limite, a gente amadurece e Deus, às vezes, permite que isso aconteça. E mais, às vezes, é preciso, precisamente nesse momento, que a gente se aproxime de Deus. Deus está sempre ao nosso lado, na vitória e no fracasso, na vitória e na derrota. Mas, às vezes, nessas horas, nessas experiências mais dolorosas, a gente percebe mais essa presença. E a gente reza, e a gente pede perdão. Quantas vezes a gente precisa pedir perdão a Deus, recomeçar. Então, se eu pudesse resumir tudo isso, voltando àquela ideia do início, o fracasso de Cristo, Cristo não fracassou. Meu reino não é desse mundo. E o jogo não terminou. E nós também não fracassamos com Cristo. Então, relativizar tudo isso, às vezes até perceber que essas coisas, elas podem ser vistas até com um certo bom humor. Os fracassos, eles, de certa maneira, são inevitáveis. Só existe um jeito de não fracassar, que é não fazer nada. Então, nós vamos, tudo aquilo que a gente for tentar fazer, a gente vai cair, a gente vai ter que levantar, vai ter que recomeçar. Pensa, por exemplo, numa coisa que todos vocês aqui sabem andar de bicicleta. Agora, como que a gente aprendeu a andar de bicicleta? Caindo. Todos nós aprendemos a andar de bicicleta caindo. A gente caía, levantava. Talvez no início a gente tinha uma bicicleta com rodinha atrás e então, claro, depois foi tirando a rodinha, às vezes a gente caía, e tudo isso é bem mais fácil a gente fazer quando é criança. Se a gente cai com 8 anos da bicicleta e chora, não acontece nada. Agora, se alguém, não sei se algum de vocês não sabe andar de bicicleta, fosse aprender a andar agora, é uma empreitada um pouco mais difícil. Primeiro porque fica um pouco ridículo aprender a andar numa bicicleta de rodinha. Sei lá, na beira-mar com uma bicicleta de rodinha. E também porque se cair, também é uma vergonha. Mas, diante de Deus, que é eterno, nós somos como crianças. Então, nós não fracassamos. Qualquer fracasso é sempre relativo. E enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos lutando, um fracasso sempre pode ser o quê? Pode ser a experiência para uma vitória. Uma experiência para uma vitória que é a que conta, a vitória final. Quando a gente fracassa, a gente pode ser mais humilde, a gente pode se aproximar de Deus e converter tudo isso num ato de amor. Quando a gente olha para a vida de Nossa Senhora, a gente vai encontrando alguns fracassos. Eu já falava antes que o nascimento de Cristo, parece que tudo dava errado. Todo ano, quando a gente monta o presépio, a gente monta um cenário de um fracasso. Porque é o rei do mundo que vem nascer e não há lugar para ele. E tem que nascer no estábulo. Mas a gente olha já com a perspectiva do tempo que passou e como foi importante que Nosso Senhor vencesse essa nossa tendência tão marcada o apegamento, que ele confundisse os poderosos, que ele chegasse exatamente com uma nova mensagem, uma mensagem que ia revolucionar tudo. E Nossa Senhora sofreu isso. Sofreu esse primeiro momento e sofreu tantos outros. E sofreu na cruz também. E no entanto, a gente sempre encontra nas imagens, nas representações da Virgem Maria, essa serenidade. A serenidade de quem sabe que com Deus nós sempre somos vencedores.
e que as derrotas parciais, relativas, elas tantas vezes nos servem para aproximar-nos de Deus, para entender alguma lição um pouco mais difícil. E vamos pedir a ela, pedir a Nossa Senhora, que nos ensine a ser essas pessoas que sabem ganhar. É muito bom ganhar. O importante é competir, mas o bom é ganhar. Mas que a gente saiba perder também. E que a gente, sobretudo, saiba transformar essa dor, uma dor que é inevitável, a dor de qualquer derrota, que a gente saiba transformar, que a gente saiba relativizar, olhando para Cristo e sabendo que com Ele nós sempre poderemos ser vencedores. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.